E sejam bem-vindos a mais uma resenha aqui do Sensei Otaku Nerd para falar sobre a revista Henshin. Eita, revista bacana demais também, viu? Cheio de coisa bacana. Vamos falar aí sobre o que a própria capa mostra: a volta do Cyborg 009, Gohan e a Espada Z, e nos bastidores de Sakura Card Captor. Gente, bastidores, bora lá depois da vinheta. Então vamos de imediato. Hoje eu estou fazendo a filmagem exclusivamente aqui na minha Academia Fusão. E o editorial do Del Greco fala: outubro já está chegando ao fim. É a época perfeita para os mortos-vivos se levantarem de suas covas, os fantasmas assombrarem as pessoas, os lobisomens uivarem à noite, os vampiros caçarem suas vítimas e o cavaleiro sem cabeça cavalgar pela madrugada. Seria um anime de terror? Que nada, é o Halloween. É só para entrar no clima mesmo. Essa edição está repleta de monstrinhos. Até a Kali e, pasme, o Dr. Gore pintam fantasiados. Bora lá ver, né, gente? Com 10 anos de existência, o Manga Koshin é um dos maiores concursos de história em quadrinhos do Japão, reunindo participantes de todo o país. Pela primeira vez na história, uma equipe de reportagem brasileira esteve presente no evento e mostra tudo o que rolou por lá. Mais uma exclusividade da Henshin. Gente, campeonato de mangá, olha só que bacana. Era um evento que já estava ali passando seus 10 anos, que ali no mês de agosto, durante o verão japonês, eram times formados por estudantes colegiais se reunirem numa competição acirrada para decidir o melhor time do Japão. Beisebol, futebol, nada disso. Os times são de mangá. Aí tá mostrando aqui a data, do dia 8 ao dia 9, né? Foi realizado, como falando aqui, o 10º campeonato japonês de mangá. E o que se tratava? O evento, ele recebeu ali por volta de 363 trabalhos enviados de todas as partes do Japão. Porém, somente 33 colégios ganham o direito de participar dos 2 dias de competição na província de Kochi. A seleção funciona da seguinte forma: a comissão organizadora recebe trabalhos de todo o Japão até junho, mas somente aceita a participação de uma única equipe por escola. Além disso, cada time deve ser composto por 5 membros. Os trabalhos dessa etapa precisam ter um tamanho ali 256 mm a 364. O material usado é livre e cada equipe deve escolher um dos 2 temas propostos pela organização para criar o seu mangá. Aí aqui mostrando a galera levando o trem muito a sério. Aqui num show ao vivo com o personagem do Ampaman, ao centro o Doki-chan e à direita aqui o vilão Bakman. Aqui no caso, gente, quando estava acontecendo o evento, sendo que até a própria organização, essa própria iniciativa também participava de eventos de mangá lá na província. Os times têm aproximadamente 5 horas para confeccionar o seu trabalho. E aqui falando, né? No festival rolaram sessões de vídeo dos desenhos da NHK, que ali estava mostrando até o One Punch Man. Não é o One Punch Man, tá, pessoal? Vocês viram ali bem do que se trata. Aí falando aqui do campeão. Este ano, as escolas participantes aumentaram bastante em números e a qualidade de seus trabalhos também tendo melhorado. Segundo Takashi Yanase, o chefe do corpo de jurados e autor dos livros ilustrados de Ampaman, muitos dos trabalhos deste ano tinham qualidade suficiente para serem campeões e os jurados tiveram que discutir até o último momento. E o que foi, no caso, o tema escolhido, pessoal, que até mostra aqui, ó, a ilustração do time vencedor, trata-se sobre uma lenda que ela é contada frequentemente no Japão para justificar uma educação espartana e rígida, que embora esteja sumindo, ainda está vivo no inconsciente popular como modelo a ser seguido. É aquela ideia, gente, da lenda do leão que joga seus filhotes no abismo, tá? Esperando ali que eles fossem fortes o suficiente para subirem sozinhos as escarpas íngremes. É aqui mostrando, né, mais uma vez, sobre a ilustração dos vencedores. Aqui está a galerinha que ganhou também a premiação, ok? Eles conversando e tal. Tem até uma participação dessas edições
da criadora do mangá Candy Candy. Ela aqui, ó, tá? Pois reúne profissionais famosos que transformam a festa numa ótima oportunidade de chegar perto de autores de mangás como Yumiko Igarashi, a autora de Candy Candy, e que bate cartão todo ano no evento. Candy Candy, na versão anime, já passou aqui no Brasil, eu até comentei no vídeo passado. E no Henshin no Tegami, a Kali aí, ó, a caráter de Halloween, respondendo cartas de São Paulo, deixa eu ver se tem alguém mais de longe, ó, Paraná, e São Paulo mandou aqui, viu, bicho, uma ilustração da Mai, de The King of Fighter, não, Fatal Fury, mas ela participa também lá no torneio de The King of Fighter, com a turma lá, o Vegeta. Olha o mangá que o Marco Antônio mandou pra gente, está muito legal, parabéns, garota, ficou legal mesmo. A volta do Cyborg 009, heróis clássicos criados pelo pai do Kamen Rider ganham séries inéditas no Japão. Essa série, gente, ela veio em forma de filme, já comentei até sobre o Cyborg 009, quando ele veio ser exibido, essa versão aqui no Cartoon Network, que valeu muito a pena. Tem um vídeo até do próprio, acho que Henshin ou da Animedor, que eu falo um pouco mais sobre esses personagens criados pelo grande saudoso Shotaro Ishinomori. Né, ali contando as aventuras dos heróis cibernéticos, tendo ali o principal. Aqui é uma premissa bem do estilo Shinomori em relação à criação dos ciborgues por uma organização chamada Black Ghost, mas para fins maléficos, e com a ajuda do professor Gilmore, eles escapam da organização e passam a enfrentá-la, no caso ali, eles combatendo as forças do mal. Bem a la Kamen Rider, né, Shinomori? Agora aqui eu vou falar com você, gente, essa aqui eu achei muito meh. Vou falar na boa, como fã de Dragon Ball Z, eu achei essa parte muito meh sobre a espada Z ali. É a arma mais poderosa do universo, ali mostrando um pouco da referência à espada Excalibur. E aqui mostrando o Rei Arthur Saiyajin, porque é o Gohan que consegue tirar a espada cravada lá na pedra e tal. E nem por isso, não adiantou nada, a não ser no caso que depois de quebrar a espada, apareceu o velho Kaioshin, ensinando ali o Gohan a despertar o seu poder místico, que realmente no final das contas não adiantou nada contra Majin Buu. Deu-se aquele momento de um pau a pau, mas depois foi até, acho que, tentando lembrar aqui, viu, gente, acho que foi depois que ele absorveu o Goten. Acho que depois que ele absorveu o Goten, o Gohan não aguentou mais não. Noir, caçadoras de recompensa oferecem seu serviço. Esse anime é muito bacana, viu? Aqui, Garotas da Pesada, o clima de Noir lembra muito Gunsmith Cats, com a diferença de que a ação desenrola em Paris e não em Chicago. Aliás, a Cidade Luz está muito bem retratada graças ao caprichado trabalho do estúdio B-Train, que não era muito conhecido, mas acabou surpreendendo a todos com resultados alcançados na produção. Realmente uma produção muito bacana. Eu gosto de lembrar dela também daquele outro, não tanto, né, gente, porque eles eram crianças, mas tinha bem um estilo, ou pelo menos um clima parecido, do Gunslinger Girls. Só que aqui as meninas são caçadoras de recompensa. Aí aqui mostrando as assassinas Athena e no topo e a Chloe. Athena e Chloe. Aqui acima, bicho, tá mostrando as principais personagens do anime. Cara, compensa, viu? Compensa muito realmente o estilo, para quem gosta de um bom anime, ou até mesmo de uma história de ação desenrolada através de uma animação, ela não ficou a desejar, com toda certeza. Recomendo demais também. Logo, logo eu devo voltar a falar de Noir, porque teve outras revistas que mostraram sobre as meninas do anime. E aí, para não ficar aquela coisa cansativa, viu? Mas de cara, vale a pena demais a conferida. Essa aqui é bem legal, porque não traz apenas aquela coisa de mesmice, vamos falar de Sakura de novo. Não, como eu disse no início do vídeo, nos bastidores de Sakura Card Captor, com total exclusividade, a Henshin entrevistou no Japão Morio Asaka, diretor de Sakura Card Captor, e um dos responsáveis pelo sucesso deste super anime. Entre outras curiosidades dos bastidores da produção de Sakura, ele nos conta sobre o envolvimento do Clamp no anime, como foi a criação das histórias não existentes no mangá,
o desenvolvimento dos personagens, a realização dos longas estrelados pela heroína, porque há mais cartas na versão animada do que nos quadrinhos e muito mais. Aqui foi, lembrando, gente, aquela situação de que o mangá ele foi desenvolvido pelas meninas da Clamp, mas o estúdio responsável para animar essa série foi a Madhouse, e é aí que entra o Mori Asaka, que foi o diretor direto ali. E aqui ele deu, né, aquele tempinho, né, cedeu um tempinho para poder falar. Aqui, quando você começou a trabalhar com animação, ele agora estava com 34 anos, em 2001, mas ele veio para Tóquio aos 20 anos para trabalhar na Madhouse, produtora da Sakura, ou Sakura, portanto já completando ali 14 anos trabalhando nas animações. Aí, dentre algumas perguntas aqui, ó, dos seus primeiros trabalhos, o primeiro filme que participei da parte de interpretação em Shutsu foi Yawari, a história de uma menina que faz judô. Depois foi Ningyo no Kizu, a marca da sereia, que foi baseado em um mangá de Rumiko Takahashi, criadora de Ranma Meio. Tem também aqui... esse aqui é legal. Qual é exatamente o papel do diretor numa série de TV como Sakura Card Captor? Cada diretor tem o seu jeito de trabalhar. No meu caso, eu checava material feito pela interpretação e depois trabalhava com o som. Na hora da dublagem e da gravação, eu ia lá para acompanhar o trabalho, em alguns pontos importantes da série, como o primeiro e o último episódio. Aqui mostrando algumas cenas, né, cara? Aqui esqueço o nome dessa personagem aqui que tá lá do Hélio. Não sei porque, Nakuro. Acho que é Nakuro ou Nakuro. Acho que tem o mesmo nome da menina lá de Samurai Shodown, Samurai Spirits. Quer dizer, então, que o trabalho de interpretação e de confecção de storyboard é o mesmo? É sim, às vezes são feitos por pessoas diferentes, mas eu acredito que para resultar num bom trabalho, o ideal é que ambos sejam feitos pela mesma pessoa, verdade, que aí não tem aquela variação, né, gente? A série de TV e o mangá de Sakura Card Captor começaram quase ao mesmo tempo, não foi? Isso mesmo, o mangá começou um pouquinho antes e terminou um pouco depois, mas foi quase simultâneo. Como foi trabalhar com as meninas do Clamp? Elas trabalharam no roteiro e, além disso, também criaram as roupas dos personagens. No caso de Sakura, ela aparece com diversas roupas diferentes e elas desenharam cada uma delas. No final, não foi uma relação usual entre autor e equipe de animadores. Foi uma relação em que o autor era parte da equipe de animadores, o que, bicho, garante muito qualidade, independente que, sendo para televisão, aconteçam algumas alterações, principalmente quando o anime ele alcança o mangá, e aí tem que ter aqueles episódios filler, né, pelo amor de Deus, que isso para mim estragou alguns títulos aí, mas a gente compreende muito essa parte aqui, tendo o criador diretamente ligado ali na produção, ajuda pra caramba. Tem de outras aqui também, ó, de quem foi a ideia de criar a Lee Meirin. Ela é uma personagem feita especialmente para o anime, olha que legal, tá? Ali, gente, aquela menina que sempre foi chamada, é prima do Shaoran, né, que veio para o Japão junto com ele, atrás das cartas Clow. E aí, ó, logo em seguida, então ela não estava prevista pelo clã, isso mesmo, tanto que ela nem aparece no mangá, mas a criação dela é assinada pelo clã, que foi bem legal, ó, muito interessante. Sobre uma parte aqui do glossário Henshin, Gamba no Buken, As Aventuras de Gamba, anime de 1975, aqui, gente, eram as citações de outros trabalhos que o diretor participou anteriormente. Herói criado por dublador ganha a série live action, cara, contando aqui, e olha que teve até apoio da galera da Tsuburaya, contando aqui sobre um herói, né, aqui no caso, que na contramão da atual onda dos animes, Cosmo X chega com sua série live action lançada diretamente em DVD no Japão. Cosmo X tem uma origem no mínimo curiosa, nada de grandes autores ou mangás clássicos. O personagem foi idealizado por um famoso dublador japonês, Tomokazu Seki, que fez as vozes de Toya Kinomoto, de Sakura Card Captor, Van Fanel, de Scaflowne, gente, Van é simplesmente o personagem principal de Scaflowne ali, tá? E Chichiri, de Fushigi Yugi, que é outro anime que eu recomendo pra caramba, e mangá também. Entre outros, Seki não é um dublador comum. Já em 1995 ele começou a assinar uma coluna de revista especializada, Model Graphics, especializada em kits. E foi lá que surgiu a ideia de um defensor do bem, cuja a fonte de poder fosse a água, nascendo assim Gingaroid Cosmo X, Galaxyroid Cosmo X. Um novo herói criado, quase que ao acaso, caiu rapidamente no gosto do público e se tornou real, fazendo várias aparições em eventos e convenções de tokusatsu e afins. Bicho, eu não assisti, quando eu li essa revista na época, até olhei assim e falei, pô, que bacana, só que na época
A internet minha, né? Eu já comentei com vocês várias vezes, minha internet não é aquilo não. Internet mesmo eu fui ter bem depois, acabou que eu fui deixando de lado e não procurei. Mas ele foi uma série que saiu em episódios em DVD, nem sei, para falar a verdade, se ele chegou a ser finalizado. Mas como aqui eu estou trocando essa ideia com vocês, resenhando a revista, eu vou até procurar saber mais se ele foi para frente, porque o visual era bacana e sai realmente daquele eixo principal das franquias aí de Ultraman, Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider e afins. Com certeza, por se tratar de personagem herói live action, para quem gosta de Tokusatsu, tem aquela curiosidade despertada para saber até como que é, né, bicho? Tem aqui um pouco sobre o enredo. A série Cosmo X conta a história de Hiroshi Jumonji. O ator é um jovem sem rumo na vida e sem vontade de seguir a carreira do pai, Seikichi Jumonji, como dono do banho público Jumonji. Isso aqui me lembrou Kamen Rider Revice, que o protagonista pertence a uma família que eles têm uma casa de banho que é administrada por toda a família, e ele estava para também ser ali o herdeiro. Só que tem mais outras histórias do Revice e tudo mais. Não sei se vocês já assistiram Kamen Rider Revice. Cara, as entrelinhas da série Revice eu acho legal pra caramba. Aquela coisa do você saber tratar os seus demônios interiores, não deixar tomar conta, sabe? Aquela coisa de você alimentar, é de uma lenda indígena, de você alimentar 2 lobos dentro de você, sabe? Ou também aquela ideia de ter o lado mal e o lado ruim dentro de cada pessoa, que depende muito de você qual lado você deixa tomar conta. É bem uma coisa assim, o Revice, tá? Mas depois eu vou até dar uma pesquisada, que se tiver mais, com certeza eu vou conferir, porque eu gosto de Tokusatsu pra caramba. No radar do Dr. Gore, essa aqui ficou muito legal, cara. Medabot em fase de dublagem. Agora aqui, olha pra você ver, ó, Medabot, tá? Preparando ali, ainda não tinha sido estreado na Rede Globo, esse novo anime com a voz do Wendel Bezerra. Tava ali já nos seus quase por fim para ser lançado. Inuyasha Jidai wo Koiru Omoi. Inuyasha chega aos cinemas em dezembro deste ano. Em sua nova aventura, o meio demônio e Kagome-se vem às voltas com o surgimento de 3 novos yokais: Menomaru, Ruri e Hari, que certamente vão arrumar muita confusão para a dupla. Bicho, foi o primeiro movie que eu assisti do Inuyasha também. Excelente. Cara, na boa, bacana demais. Mas eu ainda tenho uma coisa com o terceiro filme que é muito bacana, apesar do 2 também ser fodástico, viu? Hikaru no Go, neste mês de outubro, estreou no Japão a versão animada. Já comentei sobre Hikaru no Go, sobre o jogo e sobre Fujiwara Mosai, junto ali com o Hikaru, gente, aprendendo a jogar Go, aprendendo a ter paixão pelo jogo, né? Uma vez que um espírito ancestral, cara, ali, bicho, o ajuda em algumas situações, e em troca, né, ele usa o corpo do menino para jogar Go com várias grandes feras do estilo lá no Japão. Vale pra caramba. 75 eu acho, viu? 75 episódios. Aqui o GeForce por Alex Ross, mais um desenho aqui, já teve outro que eu mostrei pra vocês do Alex Ross ter desenhado a galera do GeForce, tá? Um dos desenhistas aqui de quadrinhos americanos mais conceituados do momento, e responsável pelas séries Marvel's Kingdom Come, O Reino do Amanhã, e Batman, Guerra ao Crime. Foi convidado para produzir ilustrações da equipe japonesa de heróis do GeForce, o Gatman, que ficou legal pra caramba. O primeiro anime virtual, o site japonês Entertainment Go, ou simplesmente EGU, em parceria com os estúdios Gonzo, que Gonzo é do caramba, que produziram o Android, lançou o primeiro anime feito para a internet, batizado de I Wish You Were Here. Nossa, isso lembra alguma coisa a vocês? Pink Light. E conhecido como Project One, a produção entrou no ar em 12 de outubro. Cara, nunca vi. A Hora do Espanto, aí direto do Japão. Katsumi Haruno é uma garota cujos pais viajaram para a África para pesquisas de zoologia. Com isso, ela fica morando com a família Kasumi. O que a garota não desconfia é que sua nova família faz parte da tribo dos Enamon, algo parecido com os fantasmas de hoje em dia. Eita, pô, deve ser bacana, não vi. Generation of Chaos Prologue. Este novo OVA, que acaba de sair no forno direto para as lojas japonesas, mostra os episódios secretos dos personagens que aparecem no famoso jogo Generation of Chaos, que eu nunca joguei, tá? Então, pra quem já jogou, me fala aí, mas eu já gostei pra caramba do traço. Vendo o elfo assim, me joga diretamente lá em Record of Lodoss War.
Mais do radar aqui, Matrix em versão anime, bicho, eu tô pensando se não são aquelas histórias do Animatrix, né, que tem algumas ali, são versões realmente japonesas, e uma delas acho que foi feita pelo Watanabe, o criador de Cowboy Bebop. E é isso mesmo, o mega sucesso dos cinemas estrelado por Keanu Reeves vai ganhar uma versão em anime, e para delírio da galera de otakus, Neo vai viver grandes aventuras ao lado de seus companheiros em Matrix Anime, nome provisório dado à animação de seus produtores. Mas não será tão assim, já que iremos conferir essa produção. Sua data de lançamento estava ali para final de 2002 ou começo de 2003. Cara, é uma Animatrix, acredito eu, do que eles estão retratando, que são várias histórias do universo de Matrix contada ali. Dentre elas, acho que é o último dia, o último voo de Osiris, que é uma nave, né? E ademais aventuras que acontecem ali, que tem algumas ligações diretas até com o filme 2, o Reload. Hunter x Hunter direto do Japão, agora é oficial, o anime de grande sucesso do mesmo criador de Yu Yu Hakusho, que terminou em março deste ano, volta em uma minissérie de 4 episódios lançados em vídeo. Mano, isso aqui, quando saiu a primeira versão de anime de Hunter x Hunter, eu peguei ela tava acho que por volta de uns 64 episódios, iam lançando séries em ovas, dando continuação à aventura de Hunter x Hunter. Então, ovas assim de muitos episódios, cara. E realmente estava saindo mais um ali, ó. Nana Ranger, nunca vi. Mais bizarrice da TV japonesa, Nana Suzuki é uma garota de 15 anos que acaba se metendo em um experimento do seu avô. Como consequência, acabam surgindo 7 nanas, cada uma com uma personalidade diferente. Deve ser comédia pura. A produtora de Final Fantasy abandona o cinema. A Squaresoft, empresa responsável por jogos de grande sucesso como Final Fantasy e Chrono Trigger, acaba de anunciar que não vai mais se aventurar pelo mundo do cinema. Eita, pô, sacanagem. Vou falar o quê? Mas vamos lá, ó. Por quê? Isso porque sua primeira e única produção Final Fantasy foi um fracasso de bilheteria no mundo todo, trazendo à empresa um prejuízo de aproximadamente 120 milhões de dólares. Com isso, os planos de utilizar Aki Ross, a protagonista do longa feito totalmente em CG em outros animes, em outros filmes, foram arquivados. A Square acredita que conseguirá sair do vermelho nos próximos meses. Eita pô, cara. É uma pena, cara, sinceramente. Eu acho, é aquela velha história. A fórmula na mão, a faca e o queijo também, mas na hora de executar sai aquela bomba, meu Deus do céu. Aqui, ó, que eu tinha comentado também até no último vídeo, universo Marvel em mangá, mostrando até uns traços aqui de alguns personagens, entendeu, cara? Bem ao estilo, ó. E aqui mostrando o Homem-Aranha. Isso aqui é a galera dos Vingadores, vai parecendo Capitão América. Deve ser, bicho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, isso aí foi desde em janeiro de 2002, os heróis Marvel vão ficar de olhos puxados. Aí tava falando aqui, o objetivo é mostrar como seria se os heróis tivessem sido criados no Japão. A única coisa estranha é que o projeto não traz artistas nipônicos, o que soa meio contraditório. Segundo Brian Smith, um dos editores da série, os criadores japoneses não tinham interesse em refazer os personagens. Eles queriam fazer uma história atual do Homem-Aranha e não era bem assim que a Marvel achava que deveria ser. Mas teve alguns desenhistas, sim. Eu até vi sobre essa notícia aqui na revista Herói, tá, a respeito dessa concepção. Coisa que eu vi que eu achei muito legal da Marvel no Japão foi um anime que eles fizeram baseado na animação de X-Men, pegando ali Fênix Negra. Bicho, a qualidade de animação ali ficou linda, maravilhosa e animal. O Wolverine tá muito animal ali. E a Tempestade tá simplesmente maravilhosa. Só isso que eu posso falar. A cara da voz, o James, é um craque do futebol. Então, é que é o James, tá, gente, que eu tô falando aqui do Pokémon. Ele também dublou o Rotaro, dublou o Oliver Tsubasa e dublava também o Yancha. De quem que eu tô falando, gente? Márcio Araújo, dublador de Oliver Tsubasa em Super Campeões, do James de Pokémon, do Yancha em Dragon Ball Z e muitos outros ali por Edi, né, cara, fazendo uma entrevista bacana com mais uma cara da voz, mais um dublador falando aí sobre a sua carreira. Personagens muito legais, diga-se de passagem, cara, apesar de que eu sempre achei o Yancha injustiçado em alguma situação de Dragon Ball ali, né, Bulma? Né, Vegeta, bicho? Quando o Dr. Gero atravessa o Yancha naquele episódio da saga dos androides, eu achei, mano, dessa vez você foi, viu?
Dessa vez você foi. Eu fico imaginando como é que o Yantia conseguiu comer aquela semente dos deuses. Era mais fácil ressuscitar o Yantia pelas esferas do dragão do que fazer ele comer a semente dos deuses e ele se recuperar. Mas ele se recuperou, galera. Ali foi demais. E o grande, divertidíssimo James ali, né? Da dupla da equipe Rocket. Que lembrando, James e a Jessie não são irmãos, tá? Como surgiu o gosto pela dublagem? Foi assim que me formei na Escola de Teatro de Macunaíma no final de 1994. Me interessei e fui procurar os estúdios de dublagem. Pô, bacana, né, cara? Entra aqui, ó. Você dublaria o Oliver Tsubasa novamente se o anime pintasse por aqui? Com toda certeza e com muito prazer estaria à disposição para fazer novamente a voz do Oliver, que é bem legal. Que apesar, bicho, nunca foi meu anime de cabeceira, mas também nunca achei Oliver Tsubasa ruim, Super Campeões. Eu vi a versão da Manchete, vi a Dragon Road que passou no Cartoon Network, tem uma versão anterior também de Tsubasa, muito bacana, viu, cara? Contando as histórias ali dos personagens Oliver, Benji e ademais no universo do futebol, e eu achei mais uma vez muito interessante trazer um dublador de qualidade para vir falar aqui sobre esse trabalho. Clamp arrebenta, né, gente? Ó, dos estúdios Clamp, a saga X, uma das obras mais controversas das criadoras de Sakura Card Captor e Guerreiras Mágicas, é retomada em 2 novas animações. Nós estamos falando do movie e da série, e mesmo assim o mangá não teve final. Quase que eu falo um palavrão aqui, mas enfim, cara, eu tenho 2 volumes apenas de X, acho que ele saiu aqui no Brasil até o 16 ou 18, não me lembro, infelizmente eu não tenho ele todo. Cheguei a ler bastante coisa sobre ele, assisti o anime, assisti o movie, bicho, cara, divide opiniões pra caramba devido ao desenrolar da história, porque em aspecto visual ele arrebenta. E a série em si, ela traz um aspecto melhor para a história, contudo também não tem a finalização do mangá, então eles finalizam do jeito que dava e tal. Velho, é a história do Kamui aí, né, bicho, da galera. Há 1 ano de comemorar uma década de sua primeira publicação, X, uma das mais controversas e famosas obras do estúdio Clamp, ganha quase que simultaneamente um OVA e uma série. O primeiro lançado diretamente para vídeo e a segunda para a TV. O anúncio da produção das 2 obras, aguardadas há tempos, não surpreendeu os fãs. Cara, música de abertura de X, do filme, ou OVA aí, né? Música de abertura da série, X-Dream, fodástica. Música de encerramento do Muro, que é Forever Love Jack Japan, do caramba. A música de encerramento é mais ou menos. Aí é coisa de questão de gosto. Aqui tá falando até do movie, né? E o X da questão, o mangá, foi desenvolvido pelas meninas do Clamp, estudo especializado em shoujo mangá, história direcionada para meninas. Tá. A versão em quadrinhos foi iniciada em meados de 92 nas páginas da revista feminina Asuka, da editora Kodokawa, e logo começou a apresentar bons resultados. Talvez a explicação para o sucesso seja que uma sacada genial em X alguns personagens já conhecidos pelo público que acompanhava. Tokyo Babylon, outra obra do Clamp muito boa. É engraçado quando você vê Tokyo Babylon e Sakura Card Captor e vê se tem alguma coisa parecida. Véio, é muito bom. Os fãs foram ao delírio com o crossover e o mangá alcançou o voo para a estratosfera. É porque aqui, gente, o protagonista Tsubaru de Tokyo Babylon, cara, ele é um dos, vamos colocar protagonista ali da galera que tá em luta, né, dos dragões da Terra ali contra os dragões paraíso e tal, que era um confronto que já estava predestinado a acontecer na virada do século ali, ó, tá? Muito bom, infelizmente, como eu falei pra vocês, não deu-se a sua conclusão, mas cara, vale. Aqui mostrando os dois, né, o Kamui e o grande amigo dele, que assim que o Kamui desperta para um lado, velho, o amigo dele se torna o seu principal, pior, cruel inimigo. E, bicho, com requinte de crueldade, tá? Nossa senhora, muito forte. Aqui eu esqueci esse nome de alguns personagens, tá, pessoal? Não adianta vir PPP comigo, não, tá? São personagens demais para lembrar, mas pelo menos o Kamui eu lembro. E vai. E aqui tava falando, ó, que a aventura inédita produzida pela Madhouse traz como diretor Yoshiaki Kawajiri, de Vampire Hunter D. Você pega até algumas movimentações realmente aqui parecidas. O anime apresenta Kakyo, um jovem que pode prever o futuro, e uma jovem no caso, tá não? Que pode prever o futuro, após ter um estranho sonho que lhe mostrava Hokuto,
em Tokyo Babylon. Sendo morta, ele foge do hospital onde estava internado. Este é o estopim da nova saga X, pois o OVA serve de piloto para a série de TV. Ah, tá, verdade, tá. Esse aqui é o outro, não é o Camunho, tá? A versão televisiva também está produzida pela Madhouse e terá supervisão das integrantes do Clamp. Estão previstos 24 episódios que começam mostrando Kamui voltando para Tóquio, depois da morte de sua mãe, que havia dado à luz a espada Shinken. Nossa, eu nem comentei dessa parte da mulher dando à luz a uma espada. Não precisa nem falar o resultado, né, gente? Sua intenção é visitar seus amigos Fuma, aí ó, eu vou lembrando, e a antiga paixão Kotori. No mais, pessoal, tá? O problema é que ao chegar à capital nipônica, ele tem que escolher entre duas facções que pregam destinos diferentes para a Terra. De um lado temos os dragões da Terra, que acreditam que o mundo deve ser purificado e a humanidade destruída. Do outro temos dragões do céu, dragões paraíso, né, como eu falei, defensores de que os humanos podem tomar mais consciência do seu papel no planeta e assim salvar o mundo. Qual lado que vocês escolhem, pessoal? Porque o lado que ele escolheu começou a verdadeira merda. Enfim, tá? Vale a pena conferir. Em fichas aqui do Santuário, Hilda e seus guerreiros deuses, trazendo aí a própria Hilda de Polaris, a estrela protetora, contando aqui o histórico dela. Aqui o Fenrir de Arioto fez um lutaço com o Shiryu, luta muito dramática, diga-se de passagem, da estrela Epsilon. O Thor de Fekda, né, da estrela Gama e seus dois machados. O bicho não usa martelo, não, são dois machados. Seiya passou apertado com ele. Hagen de Mera, que lutou contra o Yoga. O Hagen tinha tanto controle do frio extremo ao calor também, da estrela Beta. Muito bacana a luta que ele teve com o Yoga. E mais uma luta dramática de Mimi de Benetton ali contra o Shun. E logo em seguida o Ikki, da estrela protetora Eta. A história deles, no geral, cara, isso aconteceu muito, lógico, né? Que quando você lutava ali com um dos personagens, eu tava ali já em algum confronto, contava-se a história deles. E, mano, cada história é bem arrebentada. Uma das que eu achava mais trágica foi a do Fenrir. E tem também a do Shido de Mizar e do Bardo. Tá, gente? Que logo, com certeza, a Henshin vai estar falando. Viu? Fechando aí, então, olha que legal, cara. Quem é o último aqui? Galerinha do Combo Ranger, fechando aí a Henshin número 23. Vocês viram que eu pulei uma, gente? Meu último vídeo foi a 21. Reforçando, não tenho todas. Aceito doações. Mas espero que vocês estejam gostando bastante da resenha sobre essa revista aqui, que é bacana pra caramba também, que traz muita nostalgia, trazia muita novidade bacana lá de fora, deixava a gente muito antenado. Isso quando a gente não estava colado com a cara na TV, assistindo ali DVDs, VHS e lendo mangás e jogando e afins. No meu caso, tudo isso trabalhando e cuidando de menino. Vamos, que é assim que a vida segue, tá? É isso aí. Sensei Otaku Nerd, gente, mais uma vez agradeço muito a presença de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E até a próxima. Valeu!